aqui no Pauta Goiás a gente tem acompanhado as eleições por todo o estado e principalmente em Goiânia e nas cidades da região metropolitana. E em Anápolis tá acontecendo uma coisa curiosa. O prefeito João Gomes e o ex-prefeito Antônio Gomide estão numa situação meio conflituosa de qual vai ser o papel de Antônio Gomide nessas próximas eleições. Algumas pessoas defendem que ele deve ser candidato a vereador e outras pessoas defendem que ele tem que focar na reeleição de João Gomes. É mais ou menos o que está acontecendo lá, né, Fred? É isso mesmo, Ana. Tem um grupo que defende, inclusive de candidatos a vereador e os próprios vereadores que disputam a reeleição, de que Gomide numa chapa de vereador é importante pela força que ele tem eleitoral na cidade, de atrair votos e fazer mais ou manter a mesma bancada, que hoje é de 4, 5 vereadores na Câmara, ou pelo menos ter um número parecido, né, já que o PT está desgastado na eleição municipal também lá. Recentemente, o prefeito João Gomes deu uma entrevista na Rádio 730, em que ele manifestou ser contrário a essa candidatura de Gomide a vereador. Ele acha que é mais importante o Gomide na sua coordenação de campanha em Anápolis. E o mesmo pensa, segundo alguns petistas aqui de Goiânia, que eu mesmo penso o deputado federal Rubens Ottoni. O deputado federal Rubens Ottoni, segundo esses petistas, tem como projeto o Antônio Gomide disputar a eleição de federal no lugar dele. Rubens tentaria ao Senado em 2018 e Gomide a federal. Esse fato de tanto Rubens como o João Gomes, que são muito próximos, manifestaram posição contrária à candidatura de Gomide, já mostra, já dão sinais de que essa relação entre João Gomes e Antônio Gomide não é das mais amistosas. Uhum. Há conflito aí. E há históricos em outras cidades, né, no próprio estado, de como é que é essa relação criador e criatura. Mas, assim, para o Gomide, será que é vantajoso ser candidato a vereador? É menos do que uma candidatura a prefeito, né? Claro, né? Assim, com certeza, o Gomide que sai de uma... Em 2014, o Gomide é candidato ao governo pelo PT e 2 anos depois é candidato a vereador. É um salto de uma carreira política que parece que ele está caindo, né? E claramente ele seria eleito para vereador, a gente não tem a menor dúvida disso. Ele seria um bom puxador de votos para o João Gomes, isso também a gente não tem a menor dúvida. Mas é questionável, sim, de fato, ele sair mesmo candidato, porque os políticos sempre pensam que tem que ter sempre há essa defesa de que sempre tem que ter um mandato para estar exposto, mas qual a exposição que tem um mandato um vereador de Anápolis? Em Anápolis é grande, é uma cidade importante, é o terceiro maior colégio eleitoral do estado, a gente não pode negar isso, mas se de fato esse projeto do Rubens de colocar o Gomide como candidato a deputado federal for verdadeiro e existir, eu acho que é muito para o Gomide. Porque ele sendo vereador em Anápolis, ele vai ter um compromisso com a cidade de Anápolis. Ele não vai poder viajar no estado, pensando na pré-campanha. As eleições estaduais são daqui a 2 anos, mas a gente sabe que para uma eleição para deputado estadual, para deputado federal, ela não é feita só no ano da eleição, ela é feita muito antes. Então, é complicado. Eu não sei, na minha visão, o Gomide tem muito mais a perder sendo candidato a vereador, pensando especificamente no projeto político dele, tem muito mais a perder do que a ganhar. Para o João Gomes, eu acho que seria um excelente puxador de voto, mas se o próprio João Gomes e o próprio Rubens Ottoni não defendem muito essa ideia, eu acho que tem que ser amadurecida, porque também, se o Gomide quiser enfrentar os dois para ser candidato a vereador, eu acho que é pensar muito pequeno. Mas a ideia do Ottoni, do Gomide como deputado federal, quer dizer então que qual que seria a posição do Ottoni nisso? Porque os dois não seriam candidatos a deputado federal. A posição do Ottoni, pelo que esse petista nos revelou, o Ottoni ser candidato ao Senado numa chapa provavelmente com o PMDB na cabeça. Que já depende de outros fatores que... Agora, houve outras situações, outros ambientes, outros momentos em que o Rubens teve muito mais chance de ser candidato numa majoritária, com condições melhores, o PT estava bem, em 2010, que o Lula saiu
da disputa aprovada, saiu da presidência muito aprovado e elegeu a Dilma, e ele não aceitou isso. Existia essa proposta. Eu acho que nesse ponto o Gomide, eu acho que, embora seja conservador, a gente possa olhar do ponto de vista de que é ruim para ele, é um retrocesso, mas pensando em Anápolis, pensando no patrimônio político dele lá, eu acho que nesse ponto ele está correto. Suponhamos que essa desavença seja maior do que a gente está observando agora entre João Gomes e Antônio Gomide, e haja um rompimento lá na frente. Lá na frente, o João Gomes pode manter o mandato de prefeito, e o Gomide, o que vai ter? Sem mandato. Agora, ele na Câmara, com a força eleitoral que ele tem, uma força eleitoral, vale lembrar, que foi destacada numa pesquisa que saiu no último final de semana, pesquisa de intenções de votos, que também fez a pergunta para o eleitor anapolino se votaria num candidato indicado por Antônio Gomide. 54% diz que sim. Então isso mostra a força eleitoral dele. Sim. Então, nesse aspecto, eu acho que ele está pensando, na sobrevivência política. Pensando no quinhão dele, né, naquele espaço que ele tem. Se houver um rompimento com o João Gomes, que é possível, a gente, pelo histórico, inclusive, de outros candidatos, criador e criatura, né, a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. Eu acho que nesse aspecto é uma atitude, em tese, para o Estado, que a gente pode olhar, é um retrocesso, mas para ele é de sobrevivência. Não, nesse sentido pensando nesse quesito de sobrevivência, faz todo sentido, até porque um dos pontos que há desacordo entre o João Gomes e o próprio Antônio Gomide é na relação com o governador, né? Que o João Gomes tem uma relação muito mais próxima do que o Gomide e o próprio Antônio sempre tiveram. E isso desagrada não de agora, né? E é uma relação que nos próximos anos pode piorar e pode provocar sim um rompimento. Nesse sentido, uma candidatura do Gomide a vereador pode significar sim uma sobrevivência do próprio projeto político e já pensando num possível rompimento entre os dois. Então agora a gente acompanhar como é que está essa tensão, se o Gomide e o João Gomes vão continuar próximos, vão se afastar cada vez mais, se o Gomide vai realmente ser candidato a vereador ou não vai ser um puxador de votos ou não, enfim, a influência dele é inegável, as pesquisas mostram. Agora a gente vai saber qual que vai ser a posição do Gomide, e isso só com o tempo, né? Vamos acompanhar.